Nós já estamos praticamente chegando ao final do ano da fé. Não está sendo um ano simplesmente para nós ouvirmos falar de fé, mas para nós crescermos na fé, para nós sabermos usar o poder da nossa fé. Mas o que é fé cristã? Fé cristã não é somente acreditar em Deus. Fé cristã é acreditar na palavra de Deus. Não basta somente eu acreditar em Deus. Eu digo até, vocês vão estranhar, acreditar em Deus somente não muda a vida de ninguém. Nós temos que acreditar na palavra de Deus. E quando nós acreditamos na palavra de Deus, aí sim, de fato, nós acreditamos em Deus que pode mudar a nossa vida. Não é? Se eu digo assim, olha, eu não acredito naquilo que aquela pessoa fala. De vez em quando vem marido, mulher, fala assim, eu não acredito mais no meu marido. Eu não pergunto se o marido dela existe ou não existe. Eu entendi que aquilo que ele fala não se escreve. Por isso que ela diz que não acredita mais no seu marido. Então, se nós queremos ter fé, nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Mas para acreditar na palavra de Deus, nós precisamos ter fé. A fé não é um ato humano somente, é uma escolha, mas não é somente um ato humano. A fé vem de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é o autor e é também consumador da nossa fé. Encontramos isso no livro aos Hebreus. Então a fé é um presente que nós recebemos, como uma semente que foi plantada no nosso coração. Na nossa teologia católica, nós dizemos que nós recebemos a fé no dia do nosso batismo, mas como uma pequena semente. Vocês se recordam das palavras de Jesus? Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá essa semente, sai daqui, vai para lá, se não duvidar no seu coração, será como disse. Então, isso quer dizer que basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha, para a gente remover montanhas, não é verdade? Não, não é verdade. Uma fé pequena, gente, não remove nem um pedregulho, quanto mais uma montanha. Por que Jesus fala, então, aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda? Mais tarde, ele usa o grão de mostarda para falar a respeito do reino. E ele diz assim, o grão de mostarda é semelhante a uma pequena semente, mas que depois cresce, se desenvolve e se torna maior de todas as hortaliças. Então esta fé que nós recebemos como uma semente, foi plantada no nosso coração por Deus, que nos dá a capacidade de escolher acreditar, ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer, ela precisa chegar ao patamar exato para que possamos então remover montanhas pelo poder da fé. Mas como é que a fé cresce? A palavra de Deus nos fala dois caminhos para o crescimento da fé. Em primeiro lugar, nós ouvimos em Romanos, capítulo 10, no versículo 17, o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a fé é acreditar na palavra de Deus, naquilo que Jesus fala, nas orientações dele, na direção que ele nos dá, então é preciso ouvir. E à medida que nós ouvimos a palavra, ouvir de verdade, não é só ouvir, entra por um ouvido e sai por outro, porque às vezes a gente ouve e não ouve, não é verdade? A gente ouve e não ouve, até essa é a diferença, de homem e mulher. Vocês sabiam? Que o homem, a palavra entra por um ouvido e sai por outro. A mulher, a palavra entra pelo ouvido e sai pela boca. Não é isso? Então ninguém ouve.
Ninguém ouve, por isso que às vezes muitos casamentos não dão certo. Olha, esses aqui deram, né? 50 anos de vida matrimonial, tem outros aí. Mas muitos não querem ouvir. Todo mundo quer falar, quer ter razão, quer impor, né, a sua visão, o que acha certo, dizer o que está errado. Mas nós precisamos aprender a ouvir. E é difícil, ainda mais nos dias de hoje. A gente chega em casa, não quer ficar quieto, já liga a televisão, já liga o rádio. Hoje tem televisão no banheiro, tem televisão em tudo que é canto, tem som em tudo que é canto. Entramos dentro do carro, mas é preciso parar para ouvir. E ouvir a palavra de Deus que vem da Escritura e a palavra de Deus que está dentro do nosso coração. Mas também há um outro caminho para a fé crescer. E aí quem nos fala é o padroeiro de vocês, São Judas. Vocês sabem que Judas tem uma carta, né? Uma única carta, pequenininha. Mas ele diz lá no versículo 20, que só tem um capítulo, ele diz assim: edificai, pois, a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então a oração também faz a nossa fé crescer, se desenvolver. E aí nós chegamos então ao patamar do quê? De usarmos a fé. A fé, gente, é algo que não é somente um enfeite na nossa vida. Vocês foram ouvindo até o dia de hoje, muitos que estiveram aqui, falando, né, de coisas práticas a respeito da fé. Não é só professar o credo, né? Não é só o credo. A fé, ela faz parte da nossa vida. Mas para que ela seja uma fé poderosa, para que ela seja uma fé eficaz, para que ela seja uma fé que remove montanhas, uma fé que realiza milagres, uma fé que transforma, uma fé que opera, ela precisa chegar ao seu patamar. Então, nós precisamos crescer na fé. O que vocês estão fazendo aqui nessa novena? Crescendo na fé, ouvindo a palavra de Deus. Com certeza, aqueles que estiveram no primeiro dia e perseveraram até o dia de hoje, alguns não puderam vir todos os dias, mas quem pôde, mesmo quem veio alguns dias, a sua fé já cresceu. Você orou também aqui muitas vezes, pediu muitas vezes que essa fé crescesse e ela cresceu. Agora é a hora de usar o poder da fé. E aí, gente, há muitas maneiras. Eu já vi aí nos banners que algumas maneiras foram apresentadas a vocês de como usar a fé, de como tornar a fé prática, para não ser uma fé morta, uma fé de enfeite, para a gente não ficar em ponto morto na vida. Mas há uma maneira, foi esta que nós ouvimos no Evangelho de hoje, quando Jesus nos ensina a orar. Né? Orar significa colocar a fé em ação. Orar significa colocar a fé em prática. Nós só oramos de verdade quando nós acreditamos na palavra de Deus, quando nós sabemos que Deus nos ama, quando nós sabemos que Deus cuida de nós, quando nós sabemos que Deus transforma todo mal em bem, quando nós sabemos que Deus pode fazer o impossível, que Deus pode realizar milagres, que Deus pode fazer muitas coisas grandiosas, que Deus é grande, que Deus é poderoso, e ao mesmo tempo Deus está do lado de cada um de nós, porque Ele prometeu. Jesus, antes de ir para o céu, disse: eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Não é isso? Final dos tempos quer dizer enquanto a vida da gente durar, não é? Ou até a volta de Jesus, que nós não sabemos quando será, mas enquanto a nossa vida durar, é o tempo que nós temos. E nesse tempo, que é hoje, que é agora, Deus está perto de cada um de nós. Então, quando nós oramos, gente, nós não falamos com as paredes. Às vezes nós temos a impressão que sim, não é? Às vezes parece que ninguém está nos ouvindo. Às vezes parece que a nossa oração não chega nem até o teto. Às vezes dá a impressão que não vale a pena rezar, que não vale a pena pedir, que não vale a pena insistir. Até porque, muitas vezes, as orações que nós fazemos, ou não tem resposta, ou
a resposta não é aquilo que nós esperávamos, não é? Por quê, gente? Porque não também é a resposta. A gente quando ora, quando a gente reza, né? Ora ou reza, a mesma coisa, a gente sempre quer um sim da parte de Deus, não é? E muitas vezes Deus diz não. Por que Deus diz não? Porque nem sempre nós sabemos aquilo que pedimos. Eu dou graças a Deus, por Deus não ter ouvido todas as orações que eu fiz da minha vida. Porque eu já fiz tanta oração idiota, já pedi tanta coisa boba, que eu nem sei onde eu estaria hoje se Deus tivesse atendido todas as minhas orações. Mas mesmo assim nós podemos ter a certeza de que as nossas orações elas não desaparecem no ar. E esta é a certeza de fé, né? Certeza de fé, que Deus está do nosso lado, que Deus está nos ouvindo, que Deus está pronto para agir na nossa vida. E isso, gente, deve nos dar o quê? Tranquilidade. Por isso que entra a fé. Nem toda oração é oração de fé. Uma oração ansiosa, uma oração que quer controlar Deus. Um dia eu estava vendo um programa de televisão, aí estava uma pessoa lá fazendo uma oração, melhor, estava gritando uma oração, né? E até nem era o tom de voz, né? Isso não importa muito. Mas era a forma de oração. A pessoa dizia assim: se o Senhor é Deus mesmo, então o Senhor vai me dar um carro, o Senhor vai me dar uma casa, o Senhor vai fazer isso. Pelo amor de Deus, quem é o Senhor? Deus não é o gênio da lâmpada maravilhosa que a gente esfrega e sai lá. Vocês já viram esses desenhinhos? Tinha lá, né, a história lá de Aladim, que ele encontrou lá um vaso, lá esfregou, saiu uma fumaça e disse assim: meu amo, quais são os seus desejos? Às vezes, gente, por falta de fé na palavra de Deus, é que muitas vezes nós tratamos Deus como se fosse o nosso empregado. E Deus é o Senhor, é Ele que sabe o que é melhor para nós. Mas se nós não confiarmos na sua palavra, que Ele nos ama e sabe o melhor para nós, a nossa oração não será de fé. Por quê? Será uma oração ansiosa, será uma oração muitas vezes sem confiança. Olha, fala ali da confiança, eu estou vendo naquele banner. Será uma oração muitas vezes tentar controlar Deus, para Deus fazer aquilo que a gente quer, e aí se Ele não faz, a gente faz birra, a gente fica com raiva, a gente fica revoltado, a gente não quer mais rezar, a gente não quer mais ir na igreja, a gente não quer mais nada. Mas a oração for de fé, mesmo que demore, mesmo que não venha, mesmo que venha de outra maneira, nós vamos confiar, acreditar que Deus já ouviu a nossa oração, que Deus já nos atendeu. Até mesmo, né, olha que o Evangelho fala, dá a impressão que a gente não precisa nem rezar, porque Deus já sabe. Não é? E nós temos que rezar nessa certeza que Deus já sabe, mas rezar, porque através da nossa oração nós ativamos a nossa fé, mas ao mesmo tempo confiar, esperar, colocar nas mãos de Deus, e não colocar nas mãos de Deus e puxar novamente. Às vezes a gente faz essa oração em particular, ou em alguns momentos, e coloca aqui no altar, nós fizemos isso: Senhor, está aqui, estão aqui minhas preocupações, estão aqui minhas angústias, estão aqui os meus problemas, estão aqui as minhas dificuldades. Mas sabe que dá a impressão, gente, que a gente já amarrou uma linha nas coisas que nós colocamos. Aí quando é a hora de ir embora para casa, que a gente deveria ir em paz, sereno, tranquilo, confiante, está na mão de Deus. Eu não sei o que vai acontecer, como vai acontecer, mas eu sei que Deus está cuidando, né? E que algo bom vai acontecer. Mas em vez disso, o que a gente faz? A gente puxa de novo o problema e joga nas costas e carrega novamente. Mas nós não entregamos para Deus? Por que a gente sai novamente falando, choramingando, entristecidos? Jesus não fez um belo de um convite para nós, e é um convite também para a oração, é um convite de oração: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados sob o peso do fardo, e eu vos aliviarei.
Quando nós vamos na oração, gente, uma oração cheia de fé, de confiança na palavra de Deus, que sabe que Deus ama e cuida de nós, nós não podemos sair acabrunhados, sair entristecidos, sair derrotados, sair como se nada tivesse acontecido. Nós temos que sair já louvando, agradecendo, dizendo muito obrigado, o Senhor já me ouviu, e esperar o momento certo, o momento de Deus. A gente costuma dizer assim, né, que Deus tarda, mas não falha, não é verdade? Será que é verdade esse ditado? Eu acho que é mentira. Sabe por que é mentira? Porque Deus não tarda porque não é lerdo, e não falha porque não pode falhar, se Ele é perfeito. Deus nem tarda nem falha, Deus chega na hora certa. É ou não é verdade? Deus chega na hora certa. Mas qual é a hora certa? Eu não sei. Por isso que eu tenho que ter fé. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Está lá em Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. É o fundamento da esperança. Se é o fundamento da esperança, eu tenho que aprender a esperar em Deus. Eu tenho que aprender a confiar em Deus. Eu tenho que aprender a deixar nas mãos de Deus. E não posso puxar de volta e carregar aquilo que eu já coloquei nas mãos de Deus. Porque Jesus fez uma promessa e é baseado nessa promessa que nós oramos, é baseado nessa promessa que nós estamos aqui, que se nós colocarmos nas mãos dEle tudo aquilo que nos pesa, as nossas lutas. Vocês viram a primeira leitura de hoje, gente? Fala da guerra espiritual, né? Da luta espiritual. Nós não estamos travando luta contra homens de carne e sangue, mas contra as forças malignas que estão ao nosso redor, tentando nos destruir, tentando nos desanimar, tentando nos derrotar, tentando nos jogar para baixo. Nós estamos em luta e todos os dias essa luta se renova, mas ao mesmo tempo nós temos um Deus conosco, e esse Deus conosco, Ele ouve a nossa oração e Ele tem o tempo certo para agir na nossa vida. Mas nós temos que acreditar. Por isso que a palavra fala, não multipliqueis as palavras. Gente, não se trata aqui de falar pouco ou falar muito. Isso vai de cada pessoa. Não é? Jesus mesmo fez uma oração, chamada oração sacerdotal, que se encontra no livro de São João, capítulo 17, aonde ele faz uma oração longa. Então não se trata do tempo. Jesus mesmo passava as noites em oração. Acordava de madrugada, ia dormir tarde, às vezes ficava o dia inteiro, ficou 40 dias em oração. Sabe que nesses dias ele não falou? Eu creio que ele não só falou, ele permaneceu na presença de Deus para escutar, mas ele também falou, não se trata de ser longo, curta, mas se trata de ser confiante, porque uma oração longa, muitas vezes pode denotar falta de confiança, que daí eu tento convencer a Deus. Não se trata de convencer a Deus, Deus já está convencido que nos ama e que cuida de nós. Se trata muitas vezes talvez de derramar o coração, né? Muitas vezes nós temos muita coisa para contar para Deus, mas nessa confiança de que Deus vai agir, nessa confiança que nós não estamos sozinhos nessa luta do dia a dia, nessa confiança que nós não precisamos carregar o peso da vida nas costas, nessa confiança que nós não estamos sozinhos nesse mundo, nessa confiança de que Deus está conosco. Por isso nós oramos, senão seria uma idiotice orar. Nós só oramos porque nós cremos, só por isso, nós cremos. E esse crer é simplesmente crer, é simplesmente confiar e muitas vezes saber esperar. Aí então Deus age na nossa vida. Ou Ele vai nos dar forças, ou Ele vai transformar a situação, né? Por vezes Deus transforma a situação. Não tem lá Jesus que acalma a tempestade? Por vezes Ele vem no meio das tempestades para nos consolar. Ele não andou sobre as águas? Por vezes Ele permite que a tempestade permaneça na nossa vida, mas ao mesmo tempo Ele traz serenidade para o nosso coração. Então, gente, a oração, ela tem que ser feita na fé, na confiança, na entrega e nessa certeza que a palavra de Deus nos dá, que Deus nos ama, cuida de nós, está pronto para transformar todo o mal em bem
na nossa vida. Então, que a nossa fé possa crescer até esse ponto, que nós tenhamos a mesma fé, né, do apóstolo Judas, que com certeza, por causa da sua fé e confiança a Deus, não teve medo de ser missionário, não teve medo de ir adiante, esteve sempre ligado a Deus, e Ele mesmo diz: edificai a vossa fé orando no Espírito, que Ele interceda então por nós. E que essa comunidade, que eu já sei que é uma comunidade de fé, né? Nossa diocese é pequena, então a gente tem notícias aqui e ali, que é uma comunidade de fé, uma comunidade fervorosa, mas não se conforme só com isso. Cresça mais, ore mais na fé, e orando na fé, você verá a ação de Deus, a graça de Deus e a bênção de Deus se manifestar na sua vida. Então diga assim comigo: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. De maneira especial, Senhor, me ensina a orar com fé, a confiar e a saber esperar, na certeza de que o Senhor tem o seu tempo, mas a seu tempo o Senhor agirá, porque o Senhor não nos abandona. Obrigado, Senhor, por ouvir a nossa oração. Amém.